Shalom, graça e paz, meus irmãos. Deus nos abençoe com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar de algo para que nos reforce, algo que nos reconstitua, que nos faça não, levantar do vale assombrio, das dificuldades, da falta de entendimento, não? Da falta de ajuda que o mundo, que as pessoas atarefadas não nos podem acolher, mas nós temos um acolhedor, a Bíblia, nós temos um amparador, não Jesus Cristo, nós temos um Redentor, um apoiante, um ser que habita em nós e nós habitamos nele, o Espírito Santo. Para a honra e glória de Deus, meus amados irmãos, Deus nos abençoe com esta palavra, para a honra e glória de Deus, purifica os nossos ouvidos, para que entendemos esta semente caia e dê frutos, Pai amado, sobre todo o ser, em nome de Jesus. Aleluia, no poder do seu sangue, comunhão com o Espírito Santo de Deus, em nós nele. Glórias a Deus, louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ler 1 Coríntios, do versículo 1 ao 13. Aleluia. O título é: O amor é o dom supremo. O amor é o dom supremo. Glória a Deus. Eu posso mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retina. 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser cremado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. 4. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se contraduz de forma inconveniente, não busca o seu interesse, não se irrita, não se ressente do mal. 6. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra mas se alegra, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aleluia. 7. Glórias a Deus. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta. 10. Mas quando vier o que é completo, quando o que é incompleto será aniquilado. 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 12. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Estes três, porém, o amor é o maior deles. O amor é o maior deles. Destas três definições, não? Fé, esperança, não? E amor. O amor é o maior. E o título é: O amor é o dom supremo. Meus amados irmãos, nós temos aqui a perseguição da igreja.
porque nós vamos falar da palavra que nos adverte, que tem a igreja que conhece a verdade, João 8, versículo 32, da igreja que é o templo do Espírito Santo, não? 1 de Coríntios 13, 1 de Coríntios, perdão, 1 de Coríntios 6, versículo 19, tem a igreja que tem os dons do Espírito Santo, não? Como Galatas 5, versículo 23 e versículo 22 e 23, perdão. Temos também os outros dons que fala sobre os dons do Espírito Santo, que são os frutos do Espírito Santo, não? Que já passam a ser dons, não? Em Romanos 12, do versículo 6 a 8. Depois temos em 1 de Coríntios 12, do versículo 1 a 11, e também 1 de Coríntios 12, não? Do versículo 29 ao 31, que nos fala do fruto que passa a ser, não, o dom, não, do Espírito Santo. Então, esta igreja, quando tem estes tributos, não, também tem o espírito do anticristo, os descrentes que o espírito do anticristo é derivado ao inimigo das nossas almas, o inimigo da criação, que se apresentou ou não após uma revolta nos átrios dos átrios, na criação de Deus, não? Que se oposicionou contra a criação de Deus, e houve uma grande batalha, não? E ele foi expulso da criação do infinito de Deus, na criação do infinito de Deus. Porque depois, após isto, tem a criação de Deus que nos fala em Gênesis, no Gênesis 1, não? Do versículo 1 ao 25, e em Gênesis 2, do versículo 1 ao 24, que nos fala desta criação no planeta Terra. Então, e ele foi aderido, não? Depois de ser expulso, para a terra. Aderiu-se, não habitou na terra. Muitos podem perguntar por que a terra? Nós também, quando caímos no pecado, em Gênesis 3, não, a queda do homem, pecado, Deus não nos mandou para o inferno ou nos expulsou, não? O inimigo também é a criação de Deus. Nós temos que ser abertos, temos que ser puros e não tentar corrigir a Deus, mas sim tentar entender, porque Deus não se manifesta através do mal, mas sim do amor. E quem não está no amor sozinho se não ordena a morte, porque Deus é vida, Deus é tudo onde ele se manifesta, não tem que haver a substância e o ato, que é os atos do Espírito Santo, que é o amor, para que haja vida. Não? Em nome de Jesus, no poder do seu sangue. Glórias a Deus. Então, nós quando falamos deste inimigo, ele, em João 8, versículo 44, nos fala que este é o pai da mentira. Então, ele tem, não, em vez de ser ao contrário dos dons do Espírito Santo, ele tem uma substância nele, tanto que quando ele se apresentou no Jardim do Éden, não, em Gênesis 3, no versículo 4, a partir do versículo 4, não, que vem ter uma conversa com a Eva, não, do versículo 4 ao 6, depois também houve efeitos dessa conversa a partir do versículo 7, estamos a falar de Gênesis 3, a partir do versículo 13 a partir do versículo 7 ao 12, houve consequência dessa conversa que começou em Gênesis 3, versículo 4. Então, e vamos ver também em 2 de Coríntios 4, versículo 4, que nos diz que o Deus deste século não cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho. Então temos esta oposição, não? Que o inimigo usa certos seres humanos, temos que ser diretos, temos que saber definir e saber ver a verdade, o ângulo da verdade, não ser reto, ser inreto,
E a partir daí nós saberemos marcar passos, não? Consoante a Bíblia, consoante a verdade, não? João 8, versículo 32. Então, nós temos aqui esta oposição, não ser humanos que não servem a Deus e ser humanos que servem ao espírito contra a criação de Deus, não? E estes seres humanos se manifestam como o inimigo. E então nós sofremos uma perseguição dentro de casa, no trabalho, na rua, nas redes sociais, aquilo que nos engloba no nosso dia a dia, no nosso interior, no nosso dormir, no nosso falar, na nossa sabedoria, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, não? Na saúde mental, física, não? E espiritual, na saúde sentimental. Isto tudo abrange-nos de formas diferentes, não? Desde o físico até ao espiritual, não? Então, quando estamos nesta perseguição, quando estamos nesta situação, não? Que a luta, os ataques vêm de todas as direções, não? Nós vamos ver o que a Bíblia diz, por exemplo, em Efésios 6, versículo 10 ao 13, não? Que diz que a luta não é contra a carne, não? É um conselho que nos é dado, não? Que temos que ter a armadura, não? Para que possamos, não? Ter este comportamento, que a luta não é contra a carne, porque estamos a falar de seres humanos anticrentes, seres humanos que têm um espírito de anticristo, que não lhes agrada o evangelho de Cristo. Então, nós temos que saber que este estado dos seres humanos que são usados, mas são a criação de Deus, então a luta não é contra eles. A luta não é contra a criação de Deus. Então, quando Efésios 6, do versículo 10 ao 13, nos diz que não, a luta é contra potestades e ancestrais, não? Espíritos, não? Espíritos destes séculos, não? Na região celestial, não? A Bíblia nos descreve, não? O que é isso, e também a Bíblia nos continua a aconselhar, não? Que revestemos da armadura, não? Cingimos os nossos lombos, não? E fiquemos firmes para combater o dia mau, não? Este dia que é uns dias mais maus que os outros, há uns dias mais integrantes que os outros, não? Então, que nos posicionemos com a armadura que é a palavra de Deus, é a Bíblia, não? E nós, quando temos o Espírito Santo, temos estes frutos, nós nos lembramos comportar-nos, não? Consoante estas atitudes do Espírito Santo, não? Nós lembramos que a luta não é contra a carne, não? E que nós temos que nos comportar consoante a palavra de Deus, que nos aconselha, e que o Espírito Santo não reage, intercede por nós através dos frutos, não? E nós temos a oração, por exemplo, a oração, o Espírito Santo leva-nos a oração, leva-nos a jejum, leva-nos aos dons da língua, leva-nos os dons da profetização, leva-nos os dons do perdão. Então, estes frutos, estes dons não se manifestam em nós. E isso permite-nos que nós, para a honra e glória de Deus, nós ficamos esse sal, como diz Mateus 5, do versículo 13 a 14, não? Nós somos sal, somos a luz do mundo, não? Então, permite-nos que nós tenhamos essa posição, não ficarmos por cima. A luz sempre fica por cima para iluminar a escuridão, para buscar aqueles não, que necessitam da luz, não? Que foi a missão do nosso Senhor Jesus Cristo após termos caído neste pecado, neste adultério.
Então, irmãos, nós temos que nos recordar que há uns países mais perseguidos claramente que os outros, mas a perseguição está em todo o mundo, a perseguição está em todo lado, até dentro mesmo da igreja, a igreja física, não? Então, porque se trata das luzes e das trevas. Quando eu digo igreja, não é aqui para trazer, igreja física não é aqui para trazer conflito dentro das igrejas, mas o anticristo está em todo lado, assim como ele usa seres humanos, não? É, dentro de casa, assim como usa no trabalho, como usa também dentro da igreja. Mas nós temos que nos aderir, nós temos que nos preparar, nós temos que estar com os lombos cingidos através da palavra, não? E vamos recordar um ato de Deus maravilhoso, alguns atos de Deus maravilhoso. Em Gênesis 1, versículo 1, nos descreve, a Bíblia nos descreve, não? Que a terra era sem forma e vazia e existia trevas sobre a face do abismo. Mas qual foi o comportamento de Deus? Deus não desistiu, Deus não abandonou, Deus não criticou, Deus não amaldiçoou. Pelo contrário, Deus abençoou e profetizou, não? Sobre a face do abismo e fez da face do abismo algo bom, algo bom. E nós vemos também, não? Que Deus, em João 3, versículo 16, diz que Deus amou tanto o mundo, mesmo após o mundo, não pela segunda vez, o mundo, o homem, o planeta, a criação de Deus, depois ele ter criado com tanto amor, tanta delicadeza, não? Ter criado, em Gênesis 1, versículo 1, houve a queda, o abismo entra outra vez em ação. E o nosso Senhor, não? Nosso Deus, nosso Criador, não desanima, vem outra vez com atitude de amor, não? Diz que em João 3, versículo 16, diz que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho único. E este filho único nos descreve em Gênesis 2, no versículo 15, que o Senhor apresenta logo o plano do nosso Senhor Jesus Cristo, não? Dizendo a astuta, rastejante, ao inimigo das nossas almas, não? Da criação do nosso Criador, nosso Deus, nosso Pai, aleluia, glórias a Deus, não? Este plano de Deus maravilhoso, esse ato dizendo que o filho, a mulher, não? Será a sua inimiga, não? O fruto da mulher, o filho da mulher, não? Referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, pisará a astuta na cabeça, esmagará a astuta na cabeça, aleluia, glórias a Deus. E ela ali morderá os carcanhais, não? Que são as quatro perfurações, não? Do nosso Senhor Jesus Cristo nos pés e nas mãos, não? Nós vemos alguns atos, para quem não perceba, para quem possa duvidar, as mãos não são pés, sim. Há atos que as mãos são usadas como os pés, não? Quem não tem pés, quem não tem pernas, usa as mãos como pés, não? E quem não tem mãos, quem não tem braços, usa os pés como braços e mãos. Então, meus amados irmãos, nós estamos a ver aqui atos que a Bíblia nos mostra, de Gênesis, Apocalipse, atos de amor. Apocalipse é um ato de amor. É um ato de amor para que Deus recolhe aquilo que é dele, para que Deus mostre ao mundo que ele é um Deus, não? E que não é a favor ao pecado, à desordem. Não pode haver dois deuses. Não podemos continuar, não, nesta batalha, porque o pecado é desgastante, o pecado é desordenado e não podemos continuar. Então Deus põe um ponto final com uma demonstração de amor, não, aos seus e à sua criação, não? Então, meus amados irmãos, nós estamos vendo como Deus é amoroso, como Deus é paciente, assim como diz 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 13, não? Nós vimos a tolerância de Deus, nós vemos
em 1 Coríntios 13, não? Nós vemos a tolerância e o comportamento de Deus, nós vemos a passividade, nós vemos o comportamento, nós vemos a liderança de Deus, nós vemos o tempo não, de Deus, nós vemos a apresentação de Deus, não? Quando ele diz que virá, não? O que é completo, não? Quando se restaurará esta decadência, não? O que é completo se completará, não? O amor se instalará, não? Voltará, não? A ser somente amor, não? Porque todavia ainda vemos uma interpretação do anti-amor, não? Todavia parece, não? Que o anti-amor está vivo, parece, porque quando vemos pela fé, quando vemos pela esperança e vemos pelo amor, se esse anti-amor vivesse, se esse anti-amor não estivesse no domínio, nós não teríamos esta oportunidade. Mas em Cristo Jesus estamos aqui livres, salvos, mesmo com a perseguição. Quando eu me referi-me atrás, um pouco atrás, em umas palavras, dizendo que há países mais claramente de perseguição ao Evangelho. E há pessoas que pensam não, que a Europa que certos sítios nos países ainda não tem perseguição. Mas eu, quando me referi que o anticristo, os que estão usando não, o seu corpo para o anticristo, que querem viver nesse mundo com liberdade e fazer as coisas que eles desejam fazer, sem o pensamento de vir o evangelho e ser um espelho para eles, não? E então estes não querem este evangelho, e encontramos em muitos arredores e em muitos sítios, e dentro de casa e assim sucessivamente. Então eu vejo essa luta, eu vejo essa perseguição, que há até ameaças não? Do gênero não mais passivo para eles, não? E não escancarado como certos países que perseguem e matam, mas que te são postas como ameaças, que não vais à igreja, não cultua esse Deus, não fala desse Deus, não faça um canal com essa palavra, senão eu isto, senão eu isto, senão eu aquilo. O que é que eu me refiro, senão isto, senão aquilo? É do gênero, senão eu me posicionarei, não que os teus filhos não te ouçam, eu me posicionarei, não, que não tenhas um bom descanso para que não consigas orar, eu vou me posicionar a dificultar o teu dia a dia, e então isso é bíblico. Então a perseguição está escancaradas, amados. As pessoas estão à espera que o governo feche tudo em todo mundo e comece a haver perseguição como nos outros países, os cristãos, não, mas a perseguição está aí. A perseguição está aí. No trabalho, chamam-te, fazem entrevistas e dizem que, olha, tu tens que parar de falar desse Deus, de adorar esse Deus, não? Por mais que temos respeito, mas há certas coisas que não nos dignamos a fazer. Por exemplo, o Halloween, ou a mesa do escarnecedor, não te sentas, quando começam a criticar certos políticos, certas pessoas, então as pessoas perguntam porque que esse gênero de comportamento. Então nós dissemos que são os mandamentos de Deus, são as características da palavra de Deus que estão em nós, e nós temos este comportamento, não, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aleluia, glória a Deus. Então, por mais que nós não falamos diretamente, isso já os chocou. Depois uma palavra ali ou outra ali, glorificamos a Deus, porque é o nosso normal. Enquanto uns glorificam o inimigo, falam o nome do inimigo, não? Nós também falamos o nome quando há alguma coisa, ai meu Deus, não? Então eles ficam raivosos por nossos atos,
e alguns acabam sendo chamados e são ditos, não? Que paremos de fazer isso. E mesmo assim, não? Eu já tive este género de assunto que eu me posiciono e digo, olha, é mais fácil eu sair daqui do que parar a adorar o meu Deus, porque não é meu, é algo espontâneo, não? Eu sou a imagem e semelhança de Deus, assim fui feita em Gênesis 1, versículo 26, e em Gênesis 2, versículo 7, fui soprada este Espírito Santo sobre mim, que em Gênesis 3, do versículo 4 ao 12, eu fui retirada, mas o Senhor Jesus Cristo restaurou, não? O nosso mediador, o nosso resplendedor, o nosso Salvador, não? Voltou a pôr este Espírito sobre mim, e isto é normal que eu me sinta este ser, não como Deus, este ser que tem prazer de ser a criação de Deus. Então é mais fácil você tirar-me daqui do que eu, não? Do que eu parar de adorar meu Deus. Não? Realmente nunca fui retirada em nenhum sítio por causa disto, mas, por exemplo, onde sou, nos sítios privados, onde sou apresentada a deixar de ler a Bíblia, a deixar de falar de Deus, a deixar de ir à igreja, a deixar de adorar a Deus, porque assim eu terei paz, me darão paz de volta, não? Me darão presentes. Já tive várias propostas e de pessoas de perto. E eu digo que mesma coisa, é mais fácil você sair da minha vida do que eu parar de adorar o meu Deus, porque quando conheces a verdade e a verdade te libertou, João 8, versículo 32, você sabe que até esse ser humano que está sendo usado pelo inimigo, não, até ele precisa de Deus. Então, se não nos mantermos como o sal, como a luz, como o templo do Espírito Santo, o que é que será de nós, o que é que será dos outros? Mas, amados, a perseguição está aí, não? E nós precisamos de amor. Amor é o sentido deste vídeo, não? E muitas das vezes, quando já temos a perseguição também espiritual, os nossos sonhos, há dias que temos ansiedades, há dias que estamos querendo desistir, há dias que temos que temos completamente depressões, há dias que... Então, o amor tem que vir, tem que nos alertar que a luta não é contra a carne, que por mais que o anticristo usa nossos irmãos, não? A própria criação de Deus, para se virar contra a outra criação de Deus, não? Que são os servos do Senhor, nós temos que usar o que Deus sempre usou, o amor, ter força, não? Porque Deus não abandonou a nós nas trevas, pelo contrário, Deus veio e acolheu-nos. E o Senhor Jesus Cristo, não, como Deus Filho, não, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi usado pelo Espírito Santo, não, ele também teve o mesmo ato. E o Espírito Santo também testifica, como diz João 16, versículo 13, que é o Espírito da verdade, que ele não confirmará o que está e o que há de vir. Ele também testifica isso em nós, não? Que nós temos que não mostrar amor para que o sal, não? O sal dê sabor a tanta secura, a tanta desobediência, a tanta inormalidade. Pronto, amados irmãos, eu espero que me tenham percebido em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra seja um sal, uma luz, não? Para que esse amor venha e faça com que o mundo tenha sal. Glória a Deus, louvado seja o Pai, Filho e Espírito Santo, toda a honra, toda a glória para vós. Adonai Hashem, presença divina de luz, eu sou Pai, Filho e Espírito Santo, Santa Trindade, agora e sempre. Amém. Graça e paz.